galerinha do YouTube, tudo bom? Eu sou a Bianca Rosalém, esse é o canal 3, 2, 1 gravando. Bom, gente, no vídeo de hoje eu estou trazendo o vídeo do meu primeiro dia de aula. Bom, desculpa estar falando muito baixo, porque de manhã tá escuro ainda lá fora. Olha, nem dá pra ver direito, mas a janela tá ali, tá bem escuro. Dá pra ver aqui atrás de mim que tá tudo escuro, então, tipo, tá todo mundo dormindo aqui em casa ainda. Então não posso falar tão alto assim. Então, me perdoem, tá bom? E, bom, o vídeo de material, do meu material escolar não saiu ontem, domingo no caso, porque eu fiquei muito ocupada ontem o dia todo e de noite também. Então, aí eu nem consegui terminar de encapar os cadernos. Eu só encapei 3 que eu já tinha encapado sexta-feira. Então, nem terminei de encapar todos os cadernos, então não tem como gravar ainda, tá? Mas, provavelmente eu vou encapar hoje, terminar de encapar hoje, quando eu chegar da escola. Então, quando eu gravar o vídeo, no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu já gravo e posto. Edito e posto. Então, eu já estou de uniforme. Então, bom, agora falta pôr o tênis, arrumar o cabelo. Eu não vou comer porque eu não tô com fome. Então, só vou tomar um leite mesmo. Um leite com achocolatado. E, bom, depois escovar o dente e arrumar meu material, porque eu esqueci de arrumar ontem, porque ontem, como eu disse, eu fiquei muito ocupada o dia todo. Então, nem deu tempo de eu arrumar meu material. E aí, como não tem as matérias definidas ainda, eu vou ter que levar todos os cadernos, e é um caderno para cada matéria, então, um pouquinho de peso, né? Mas que bom que minha bolsa não fica tão pesada assim. E na sexta-feira, dia 1º, já teve aula, só que não era obrigatório ir. Eu fui, no caso, né, porque sou uma aluna exemplar, né, gente, quem dera. Só que eu fui pra pegar lugar e tudo mais, e foi tipo 3 aulas só que teve. Então, eu nem cheguei a gravar. Passaram matéria, o professor de ciências passou matéria, mas eu não vou falar que não era importante, porque é um negócio que a gente vai aprender esse bimestre inteiro, né? Sobre massa, moléculas, átomos, sistemas, então, coisa que a gente vai começar a aprender agora. Então, não vou falar que não era importante, porque ele até explicou matéria. Então, aí, só que daí eu falei assim, que não tinha necessidade de filmar. Eu até cheguei a filmar, assim, um pedacinho aqui em casa mesmo, só que daí como foi um tempo curtinho, muito, tipo, depois do recreio, a gente já foi embora, então, eu falei, nem deu tempo de gravar nada. Então, eu vou gravar um pouquinho hoje e lá no recreio também, talvez eu grave um pouco no meio, assim, de alguma... No meio não, no finalzinho, assim, de alguma aula. Se algum professor deixar mexer no celular, sei lá. Eu vou dar algum jeito de gravar alguma partezinha. Talvez tenha só no recreio, talvez não. Eu não sei. Eu vou ver o que eu vou fazer lá na hora. E eu já enrolei demais, né? Vocês já devem estar cansados de mim, então fiquem aí com o vídeo. Começou a transbordar água com sabão, aí a casa inteira ficou com água com sabão. Eu falei, pô, a culpa não é minha, não sabe a culpa não é minha. Aí eu fiquei jogando assim pra fora a porra da água puta. Foi, meu pai. Meu pessoal já tava tomando latinha desde as 5 da manhã, já às 7 da tarde, já tava muito louco. Verdade. Quando parou em Assis? Assis foi em julho do ano passado. A mãe dele. Só que é tipo assim, Assis... Não, agora eu tô imaginando a cena da casa dele cheia de sabão e ele assim raspando. Imagina a mãe dele. E tinha umas roupas. A mãe dele assim. chegando. Não, que mãe? Não faltava 2 dias pra minha família voltar, pra eu estar de boa. Não, mas o negócio é que eu tava com muita sede. E no buracão, o pessoal coloca maconha na água pra não ser pego traficando. Então eu não tava legal, você entendeu? Eu fiz uma teoria do aquecimento global com a almôndega de Cristo, foi foda. E eu voltando. Meu amigo errou a ponta, o cara tá vindo pra partir dele voltar pra ir pra Pontal.
Como? Não sei, mas foi engraçado aquele vídeo. Achei legal. Aí, ó, vocês querem ver qual vocês vão se Não, não quero. Dá um house, por favor. Os caras muito criança, tá ligado? Olha, você é Obrigada. responsável. Aí vocês querem ver qual, ó, fica perto da Bianca, fica aqui. Não, Aí, ó, meu briga. escuta, tá bom. Ó, a Bianca parou de assistir anime. Aí ela voltou. Chega ela, sai também melhor coisa. Não. Ok. Esse é o cara chato. Ela tá sem gosto, se morde a bala, ela não sabe. Ela tá assim, ó. Ele tá com sono. Não tá com fome, não quero discutir, tem coisa mais importante pra fazer. Se bateu, se pôs Começa a tia. Isso Ó, cedo. vai aí, ó. espermatozoide Da vai sair. tarde, já só de manhã e à noite. Agora tem a tarde inteira. Oi. Tem um tênis ali. Amiga, vamos andar? Tudo bom. Amiga, quer andar com a gente? Vamos andar Quero. com a gente. Pronto. Você sabe que eu tô gravando um vlog, né? Ah, tá. Oi. Mostrando o dia de aula. Ah, mostra ela. Rede social, eu não falo com ninguém. Eu também não. Eu não conheço praticamente ninguém daqui. Meu primo levou isso. Mas tá, só vai comer. Só vai comer. Fica parada. Tem que pular. Se você não pular, não é você. Mas por enquanto não é mesmo. Eu tô chupando um house preto. Minha garganta tá gelada. Eu tô com fome. Já tô com Eu tenho R$2 aqui. Você quer comprar alguma coisa? Não, o problema é que eu tenho dinheiro, só que sei lá, o que eu quero comprar agora? Vou matar minhas costas. Aí eu vou fazer fofoca ali, ó. Oi, gente, tudo bom? Então, parei de me arrumar. Tá louca? Do nada. Bom, gente. Tá bom, parei. Parei. Tô quieta. Bom. Vou deixar no mudo. Olha, eu vou deixar no mudo. Calma, mudo. Não falo mais nada. Pode deixar no normal mesmo. Não tem problema. Ok. Bom, gente, já cheguei aqui em casa e não deu pra gravar muito na escola porque no meio das aulas não sobrou tempo, né, pra gente mexer no celular, então não teve como eu gravar na sala de aula. E na hora do recreio eu também não gravei muito porque eu não vi necessidade, porque tipo, eu não fiz nada demais. Eu basicamente só fiquei andando na escola com minhas amigas, tipo, no comecinho até eu terminar de comer eu fiquei com meus amigos e aí depois minhas amigas da outra sala do nono A vieram e a gente ficou andando na escola, então não tinha necessidade de gravar. E aí depois do recreio a gente também não sobrou tempo pra eu gravar na sala de aula, então eu não gravei nada. Então aqui estou eu pra gravar contando como foi meu primeiro dia de aula. Eu tive aula, eu comecei a ter aula na sexta-feira. Só que como não tinha tanta coisa, tipo, não foi exatamente volta às aulas, foi... Não era obrigatório ir porque caía numa sexta-feira. Então, nem metade da sala foi e a gente foi embora depois do recreio. Então, eu tinha começado a filmar, só que daí eu desisti de filmar porque não fez nada demais, não tinha o que comentar. Mas a gente fez lição do mesmo jeito. Então, eu irei comentar aqui com vocês agora como foi meu primeiro dia de aula. E como eu acho que já deu pra perceber, eu estou aqui com minha prima também, numa chamada de vídeo com ela. Fala oi. Oi. Só que no caso eu não vou Eu de mostrar novo. ela. É, só que no caso eu não vou mostrar ela, mas ela está aqui porque a gente
tá contando nosso primeiro dia de aula uma pra outra. Ela já contou dela pra mim e agora minha vez de contar o dela. Ou não, o meu pra ela. E aí eu vou aproveitar e vou gravar junto também. Então, foi assim. Eu vou contar primeiro de sexta-feira, que foi o do dia 1º. Eu estava... A Su já sabe. É a Su de novo, a mesma daquele vídeo contando minha história de como eu conheci o K-pop. Aí, tipo, eu acordei, eu coloquei alarme assim pra semana toda pra tocar 6 horas e 6h10 pra caso eu não acorde com o alarme das 6. Aí, meu alarme tocou, 6 horas. Eu estava dormindo, quando eu acordo e ouço um barulho, só que às vezes eu acordo no meio da noite porque eu tenho uma playlist de música pra dormir. Aí às vezes eu acordo assim no meio da noite e tá tocando, e eu falo, nossa, minha playlist ainda não acabou. Aí tá, eu pego, e aí quando eu acordei, eu não abri o olho, mas eu já estava começando a raciocinar um pouco das coisas assim, sabe? Então, aí eu comecei a cantar. Tipo, tava tocando... Qual que é a música da Tiara lá? Sugar Free? Isso, que tinha esquecido o nome da música. Aí estava tocando Sugar Free, porque tem uma batidona, né? Então, música alta me ajuda a acordar. E também porque daí são músicas que eu gosto. Então, aí eu acordo com um ânimo a mais. Tipo, ontem... meu amigo, ele tava comentando comigo, tipo, que no primeiro dia eu cheguei lá toda feliz. Ele tava lá morrendo de sono, caindo de sono, quase dormindo no meio da aula. E eu lá toda felizona, dando risada porque eu acordei animada. Também por causa de ser o primeiro dia e porque eu tava ouvindo uma música animada. E aí depois eu fiquei com a música na minha cabeça. Aí eu fiquei toda animada na escola. Então isso me ajuda um pouco. Ter música mais animada, ouvir música animada quando começa o dia. Pra eu ficar animada também o resto do dia, né? Aí eu comecei a cantar. Aí depois que eu fui perceber assim, eu falei, não, pera. Essa música não é da minha playlist de dormir. Eu falei, misericórdia, eu vou atrasar pra escola, pelo amor de Deus. Bianca levanta. Eu levantei no desespero, assim. Que eu fiquei tipo, gente, nossa senhora. Aí eu falei assim, cadê meu celular? Aí eu fiquei, onde tá ouvindo da música? Aí eu descobri que meu celular tinha caído no chão no meio da noite. Aí eu peguei ali, desliguei o alarme e me levantei, me troquei e tudo mais. E aí depois tocou o alarme das 6h10 também, porque eu esqueci de desativar. Fui lá, excluí ele e tá. Aí eu fui pra escola. Chegando lá, eu vi que sala eu fiquei no nono B. Minha melhor amiga ficou no nono A, infelizmente, mas a gente já esperava por isso, mas vida que segue, não é mesmo? E está reconectando ali, ignorem o barulho, então. Aí, tipo... Como que eu... Aí tá, eu entrei pra sala. Aí são 36 alunos no total. E foram 15 no dia. Então, não foi nem metade da sala direito. Aí... A gente teve 2 aulas de geografia e uma de ciências. Era pra gente ter tido 2 de ciências se a gente não tivesse ido embora mais cedo. Aí, em geografia... Calma. Ai, esse aqui. Esse aqui é meu caderno de geografia. Tá com uns negócios aqui porque ele deu uma estragadinha, mas é porque eu ainda não passei o contact, né? Porque não deu tempo de comprar. Mas, um spoiler aí do meu caderno já, né, gente? Então, aí ele acabou estragando, mas fazer o que, não é mesmo? Depois eu passo contact, quando eu comprar. Aí minha professora, ela passou essa frase aqui do Albert Einstein. Por que minha professora passou isso pra gente? Minha professora de geografia passou uma frase pra gente? Ah, eu já não sei. Aí a gente ficou, tipo, 2 aulas conversando tudo praticamente, só conversando. Ela contou um pouco da vida dela e mais umas coisas lá. E aí depois no finalzinho da aula ela passou isso. Aí o resto a gente ficou mexendo no celular e ouvindo música, conversando e fazendo o que quisesse. Aí tá, em ciências a gente fez... Não, calma, isso aqui é de história.
Meu caderno de ciências é esse aqui. Não, esse aqui é o de Bia, posso matemática. atrapalhar só um pouquinho? Oi? Posso atrapalhar só um pouquinho? Uhum. Tu falou que você acordou com black dress. Foi? Tu falou pra mim. Agora que eu lembrei. Você falou que foi que disfarça. Mas tu falou pra mim que acordou com CLC black dress. Você até acordou com batidão, você pensou que, tipo, não tava na playlist, você acordou. Tu não falou sugar free pra mim, não. Eu até achei estranho tu ter falado de sugar free. Eu não lembro, foi um dos dois. Eu acho que foi black dress, porque você tava falando delas. Quando, aquele dia que você ligou pra mim, pra gente ver a música pra despertador. Você falou que ia colocar elas. É porque eu coloquei os dois alarmes. Tanto Black Dress como Sugar Free. Disfarça, agora- não falei nada. Não, mas é porque agora eu não lembro qual que tá em cada dia. Tá, achei. Meu caderno aqui de ciências. Eu não vou mostrar a capa, mas eu acho que já deu pra ver a capa, mas fazer o que, né? Aí em ciências, meu professor... Peraí. Só deixa eu tampar isso aqui. Ele passou isso aqui pra gente. Que ele já começou a explicar um pouquinho da matéria. E ele fez 2 perguntas pra mim, eu acertei as 2, graças a Deus. E na primeira eu fiquei, tipo... Eu tava assim, nervosa, com medo de errar. Eu sei que a gente tá na escola é lugar de errar mesmo, mas eu fiquei com medo, com nervosismo, do mesmo jeito. Aí na hora que ele falou que tava certo, eu fiz tipo... Graças a Deus ele até perguntou, nossa, que desespero todo é esse? Eu fiquei tipo... Só que daí eu não respondi, porque eu não sabia o que eu ia responder. Porque tipo... Paranoia. Simplesmente as minhas paranoia. Aí tá. E... Aí foi isso, a gente foi pro recreio, eu comi. E depois a gente foi embora. E aí tá. Aí chegou hoje. Aí agora que é a parte que eu também vou contar pra minha prima. Eu acordei, tipo, eu fui dormir 9h30. Sério. É, porque Eu eu dormi cheguei... 2 horas. Não, Não é é... porque eu queria, é porque eu não consegui dormir. Não, é porque foi tipo assim. Eu fui pra missa. Só que daí como eu ia ajudar lá, porque era a minha vez da Crisma, da minha turma da Crisma ajudar, então aí eu tive que ir mais cedo. Aí eu fui, se eu não me engano, 5h15, mais ou menos. Aí eu fiquei lá, das 5h15, aí depois a gente ensaiou um pouco. Olha ela se hidratando. Aí a gente chegou lá e a gente ficou ensaiando um pouquinho a entrada, o que a gente ia fazer. Aí tá. Aí eu fiquei lá, eu tava com tanto sono, não lembro o que eu fiz o dia todo, mas eu lembro que eu tava com sono, que no meio da missa meu olho começou a ficar pesado, e aí como a gente ficou ensaiando, então a gente perdeu o lugar. Então a gente teve que ficar na escada, porque subindo a escada tem um lugar onde o coral fica. Aí, tipo, eu cheguei até quase dormir na missa. Meu olho, eu encostei lá na escada, aí meu olho começou a ficar pesado. Minha cabeça foi assim pro lado, encostou no corrimão, meu olho pesou mais ainda e eu praticamente dormi. Minha irmã teve até que me cutucar pra eu acordar, porque eu tava com sono. Mas é... Aí depois eu fiquei, tipo, me mexendo um pouquinho assim no meio da missa pra ver se eu dava uma acordada. Aí tá, eu consegui aguentar o resto da missa toda acordada de boa. Aí chegou lá, a gente entrou nos negócios que a gente tinha que fazer. Aí depois teve mais uns negócios que aconteceu lá. E aí acabou 8h30 a missa. Ou seja, eu fiquei das 5h15 até as 8h30 na igreja. Meu Deus. Aí eu já tava com muito sono. Aí eu cheguei em casa e deitei um pouco na cama. Eu não cheguei a dormir, mas eu deitei um pouco. Aí eu fui lá perguntar pro meu pai se ele deixava eu ir dormir. Porque eu ajudo ele na lanchonete, então... Aí eu perguntei pra ele se ele deixava eu dormir, ele deixou. Aí nisso era 9h30, eu nem jantei, nem cheguei a jantar, porque eu não tava com fome. Então, eu nem jantei, só tomei banho, coloquei o pijama e vim direto pra cama. Aí eu dormi 9h30, tipo, eu nem mexi assim, praticamente no celular no máximo. Baixei uns episódios aí de dorama pra eu assistir
na Netflix quando não tiver com internet, então... Aí depois que eu terminei de baixar, eu fui dormir. Aí era 9h30. Aí depois, eu acordei, acho que era umas 4 e pouco da manhã, da madrugada. Aí eu falei, nossa senhora. Mas eu não me surpreendi porque eu fui dormir cedo, né? Então, era normal que eu fosse acordar um pouquinho cedo, assim, de madrugada. Aí eu voltei a dormir. Sim, sim. Aí eu acordei 5h55. Eu falei, acordei antes do meu alarme tocar. Aí eu falei assim, já vou me arrumar. Só que eu não queria levantar da cama. Aí eu peguei e comecei a enrolar. Aí o alarme não tocava nunca. Aí eu fiquei esperando. Aí eu peguei, acabei que eu levantei e me arrumei. Na hora que eu terminei de me arrumar, o alarme não tinha tocado ainda. Alarme toca. Não tinha tocado ainda. Eu fiquei tipo, gente, o horário parou? O alarme desativou? Quer ver que não tava ativado. Aí eu fui lá ver que horas eram. 5h58. Falei, tá explicado. Nossa senhora. O tempo tá demorando pra passar mesmo. Aí passou 5h59. E aí deu lá 6 horas. Aí tocou. E aí eu ouvi um pouquinho da música mesmo, só pra eu dar uma animadinha. Que é a abertura do Naruto. É a única música de K-pop, que não é de K-pop, que eu tenho, eu acho, de alarme. Porque o resto não tem, das minhas outras músicas que não são K-pop, não tem aquela batida, assim, que vai me fazer acordar. Então, aí depois eu peguei e acordei. Não, eu já tava acordada, né? E aí eu desliguei o alarme e fui terminar de me arrumar. Aí eu terminei de me arrumar e fui pra escola. Aí chegando lá, eu acho que hoje minha sala tava completa. Tava com uns 36 alunos. Eram 37. Só que daí um dos meus amigos, ele passou pro nono A porque foi erro de digitação. Era pra ele ter ficado no nono A. Só que daí colocaram ele no nono B. Aí perceberam isso depois e aí mudaram ele pro nono A. Então agora são 36. E a gente teve 2 aulas de história, 2 de inglês e 2 de português. Em inglês, não, história, esse caderno aqui, a professora, ela passou as coisas que a gente vai fazer no ano todo. Ó, a gente vai aprender imperialismo e neocolonialismo. Eu não consigo falar isso. Neocolonialismo. Eu não consigo falar essa palavra rápido. No século XIX, Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e Stalinismo, a República no Brasil, o nazismo e o fascismo, a crise de 1929, a Segunda Guerra Mundial, o período Vargas, os nacionalismos na África e na Ásia e as lutas pela independência, a Guerra Fria, populismo e república militar no Brasil, a redemocratização no Brasil, os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria e a nova ordem mundial. São os temas que a gente vai aprender no ano todo. Então, eu estou ansiosa. Eu confesso que eu queria só que chegasse o nono ano logo, só por causa que eu queria aprender as guerras mesmo. Guerra Fria e a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, chegou minha hora, que eu tanto queria, né? É só isso mesmo que eu quero, porque de resto, obrigada, muita coisa. Quero não. Principalmente matemática, ciências e português. Não tô afim, não. Aí, em inglês. Em inglês eu tô reutilizando o caderno do ano passado mesmo. Tô até com as folhas aqui do ano passado ainda. Com as matérias que a gente fez. Tá tudo aqui ainda. Aí, a professora passou esse texto e pediu pra gente traduzir. E depois passou mais uns exercícios aqui. O texto, eu detesto traduzir texto, tipo,
Gente, que isso? Não vejo necessidade de traduzir texto, mas ela disse que passou isso pra, tipo, ver nosso nível de inglês. Aí ela pegou um texto fácil, tipo, com palavras bem fáceis, assim, pelo menos pra mim é fácil, porque eu conheço bastante essas palavras, mas também são palavras que a gente já aprendeu faz tempo. É só você ir juntando as palavrinhas, assim, traduzindo palavra por palavra e formando as frases que pronto, você traduz o texto. Então, é um texto facinho, só 3 palavras que eu não conhecia a tradução, e aí depois ela passou o vocabulário lá com várias palavrinhas assim e as traduções. E aí as 3 que eu não sabia ela passou lá, então consegui traduzir o texto todo. E eu não vou ler a tradução do texto, porque não precisa. Porque é um negócio bem facinho. E por último, em português. Também. Já tem lição de casa pra fazer. Mas tudo bem, né? Sorte que é pro dia 11, então eu não preciso fazer exatamente agora. Se fosse pra amanhã eu faria hoje, né? Porque é pra amanhã, eu estudo de manhã, não tem como fazer de manhã. Então, mas como é pro dia 11 eu posso adiar um pouquinho. Aí, a gente vai ter, tipo... ano passado, o 8º B, a gente teve uma professora, só que ela não sabia explicar a matéria. Tipo, uma matéria que a gente era pra ter aprendido só no primeiro bimestre, a gente aprendeu praticamente o ano todo. Na verdade, a gente não aprendeu nada, porque ela não sabia explicar, só ficava passando uns negócios, e na hora que a gente pedia pra ela explicar, tipo, professora, o que significa tal palavra? Aí ela ia explicar a palavra, só que ela não explicava. Ela falava, tipo, praticamente a mesma palavra, só que tentando explicar de outro jeito. Eu não sei explicar, mas vamos supor que tem uma palavra, e aí aí tem outra palavra parecida com essa, que vem dela. Vou me hidratar. Ok. Eu já volto, tá? E aí, tipo, eu não sei explicar, mas ela não sabia explicar a matéria. Eu não aprendi nada. O ano todo com ela eu não aprendi nada. E o que eu aprendi, eu já esqueci. Então, mas eu passei com notas boas, porque mesmo não aprendendo, eu tentava me esforçar e pelo menos eu também fazia as coisas tudo lá. Então eu ganhava ponto de participação, eu participava da aula, respondia, entregava as coisas tudo. Então, ai, bati na minha perna. Então aí, tipo, eu tirava nota alta. Aí, o 8º A ficou com outro professor, que era o professor normal. Tipo, essa minha professora, ela deu aula só pra nossa sala, pra minha sala. Na escola toda, porque ela não dava aula na minha escola. Ai, por que ela pegou nessa sala? Não sei. Aí, tipo, o professor do 8º A, ele passou tanta coisa que minha amiga, ela disse que usou acho que 6 ou 7 matérias no ano todo. Ou seja, muita coisa, muita matéria. Aí eu já vi, né, que esse ano eu estou ferrada com ele porque é muita coisa. Aí ele vai ter que fazer agora uma revisão com a gente dos assuntos do 8º ano, pra gente conseguir fazer as coisas desse ano. Porque a gente vai usar as coisas do ano passado pra começar esse ano. Então, aí tá aqui, a gente tem que aprender o sujeito e predicado. Aí tem sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito inexistente e sujeito indeterminado. Aí ele passou os negócios aqui assim, uns exercícios e esses verbos impostos. Não, impessoais. Aqui. E mais lição. Aí ele passou da A até a S. Eu respondi na sala da A até a J. E aí falta da K até o S. Então falta bastante. Só que a aula dele é quarta-feira, então eu faço amanhã.
E... bom... foi... eu não vou falar que eu não gostei dele, porque, tipo... o primeiro dia de aula com ele, não tem o que falar, eu não sei ainda muito bem sobre ele. Eu tenho que conhecer mais ele ainda, né, pra depois eu falar minhas opiniões. Mesma coisa com a professora de geografia, porque é uma professora nova. Professora de inglês. A gente vai conhecer nossa professora ou professor de educação física. De artes. De artes talvez fosse nosso professor do ano passado, mas também pode ter uma nova, porque entrou uma professora nova para arte, só que a gente não sabe quem que pegou a gente. E acho que é só. Português, matemática, ciência, geografia, história. É só. Então, a gente tem que conhecer eles primeiro para depois falar o que acha. Pelo menos assim, até terminar essa primeira semana, eu acho que eu já vou ter minha opinião sobre cada professor. Eu acho. Não sei, né? Tenho que esperar. Então, eu gostei até. Foi algumas aulas, algumas partes foram meio chatinhas, tipo, inglês é minha matéria favorita. Mas eu detesto traduzir texto, então a aula foi chata por causa disso, porque eu detesto traduzir texto. Pelo menos estava fácil, então não tive que pensar tanto. Então, eu acho que é só isso mesmo que eu tenho pra falar. Então, esse foi meu primeiro dia de aula. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um grande beijo da Bia e até os próximos vídeos. Tchau! Fala tchau! Tchau!